Olá, misteriosos! Eu sou a Kellen e hoje eu trouxe 3 relatos sobrenaturais enviados por vocês, seguidores daqui do canal e também lá do Instagram. Alguns que me acompanham desde o comecinho finalmente tiveram a coragem de compartilhar o que viveram. E antes da gente começar, deixa eu pedir uma coisa super importante. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo, nem que seja um tô aqui, porque isso me ajuda demais a divulgar o vídeo aqui no canal. E como eu ainda tô no comecinho, cada curtida e cada comentário fazem uma diferença enorme para eu continuar trazendo histórias como essas aqui para vocês, histórias e relatos. E minhas redes sociais estão aqui também na descrição. Lá eu posto vídeos mais curtos sobre mistérios, terror, histórias e crimes reais. Conteúdos diferentes do que eu trago aqui no YouTube. Então vão lá me seguir também, porque vocês vão gostar. E eu tenho certeza. Como vocês sabem, eu detesto enrolar na introdução, então vamos para os relatos de hoje. O primeiro relato hoje se chama A Sombra Sentada na Ponta da Minha Cama. Oi, Kellen, eu sou mulher, tenho 38 anos e prefiro não ter o meu nome revelado aqui. Só quero dizer que te acompanho desde o comecinho lá no TikTok. E quando você pediu relatos, eu senti que precisava mandar o meu, porque até hoje eu não consigo entender o que aconteceu naquela madrugada. Eu nunca tive nenhum tipo de experiência sobrenatural na minha vida. Nada. Mas numa madrugada, aconteceu uma coisa que até hoje eu não consigo explicar. Bom, eu acordei do nada e como se alguém estivesse me chamando. Abri os olhos e na mesma hora eu senti que tinha alguém no meu quarto. Não era bem um medo, era aquela sensação de presença, sabe? Como se tivesse uma pessoa ali comigo. Bom, quando meus olhos se acostumaram com a escuridão, eu vi uma sombra sentada na ponta da minha cama, bem na curva onde as pernas ficam quando alguém senta. A silhueta era perfeita, cabeça, ombros, tronco. Parecia alguém da minha família. E na hora eu pensei que fosse a minha mãe ou meu irmão. Então eu falei bem baixinho: "Ei, você tá bem?" Só que a sombra não respondeu. Ela continuou ali, sentada, completamente imóvel. E aí veio o detalhe que me gelou. O colchão não estava afundando. Não tinha peso, não tinha movimento. Era como se a coisa estivesse ali, mas não estivesse tocando em nada. E foi nesse momento que eu percebi que aquilo ali não era uma pessoa. Eu fiquei olhando sem me mover e, juro, parecia que a sombra estava olhando de volta para mim. E então, do nada, ela sumiu. Não levantou, não saiu andando, simplesmente assim desapareceu. Como se alguém tivesse desligado a imagem. Acendi a luz na mesma hora. A cama estava normal. Tudo igual. Mas o ar do quarto ficou pesado, como se tivesse acontecido alguma coisa ali dentro. E o pior é que isso não ficou preso naquela noite. Durante semanas, toda vez que eu ia dormir, eu sentia a mesma energia ali. Exatamente na ponta da cama, como se alguém ainda sentasse lá, invisível. Bom, eu não sei o que era, eu só sei o que vi. E eu nunca mais esqueci aquela silhueta sentada, me encarando no escuro. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês aqui. Esse tipo de relato sempre me pega, porque não é aquele fantasma cinematográfico, sabe? Que aparece voando, arrastando corrente. Não, é aquela coisa silenciosa, parada, observando. E isso pra mim é muito pior e muito mais assustador. E o detalhe do colchão não afundar.
Cara, se fosse alguém sentado ali, mesmo leve, o colchão cede. Então, quando a pessoa fala que viu a silhueta perfeita de alguém, né? E sem peso, aí já me arrepia muito. E outra, quando a pessoa continua sentindo a presença no mesmo lugar por dias, mesmo sem ver nada, é porque tem alguma coisa ali, sabe? Eu tenho certeza. E a energia fica. E a casa guarda. E eu sempre falo, às vezes o problema não é o que você vê, e sim o que você sente. E esse relato tem exatamente essa vibe. Muito obrigada por ter mandado seu relato. E vamos para o próximo. O segundo relato se chama A Sombra ao Lado da Minha Cama. Olá, Keren. Me chamo Lua e esse não é meu nome real, mas pode me chamar assim. Eu sempre dormi de luz apagada e nunca tive problemas com isso. Mas naquela noite, alguma coisa estava diferente. Eu acordei no meio da madrugada com uma sensação estranha de frio. Não era frio normal, era como se o ar perto de mim estivesse assim gelado e bem pesado. Eu abri os olhos devagar e fiquei alguns segundos olhando para o quarto escuro, tentando assim entender o que estava errado. E foi aí que eu vi. Ao lado da minha cama, bem perto do meu rosto, tinha uma sombra. E não era uma silhueta sólida como uma pessoa em pé. Ela era meio turva, como se estivesse se mexendo o tempo todo, girando devagar, como se fosse assim uma fumaça escura. Eu não conseguia ver o rosto, nem braços e nem as pernas direito. Mas eu sabia que aquilo ali estava exatamente ali comigo. Bom, o meu corpo inteiro travou. Eu tentei me mexer e não consegui. Tentei gritar, mas a voz não saiu. A única coisa que eu conseguia fazer era respirar rápido, sentindo o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. A sombra parecia se aproximar um pouco mais, como se estivesse observando. Quanto mais perto ela ficava, mais frio eu sentia. E era um frio que não vinha do quarto, vinha de dentro de mim. Eu fechei os olhos com força, tentando rezar mentalmente, pedindo para aquilo ir embora. Eu não sei quanto tempo passou, pois parecia muito, mas talvez tenha sido só, sei lá, alguns segundos. Quando finalmente consegui abrir os olhos de novo, a sombra não estava mais lá. Eu consegui me mexer, sentei na cama, acendi a luz e fiquei olhando em volta, tentando encontrar ali qualquer coisa fora do lugar. Mas não tinha nada. Tudo estava exatamente como antes. Porém, o medo ficou. E depois disso, por várias noites, eu acordava sempre no mesmo horário, com a sensação de que tinha algo parado ali do meu lado, mesmo sem eu ver nada. E eu evitava dormir virado para aquele lado da cama. Então, eu nunca mais tive certeza de que estava realmente sozinho naquele quarto. Gente, esse relato que eu recebi desse seguidor mexe comigo porque assim não é uma aparição clara, é justamente o contrário, é aquela sombra turva, meio fumaça que você não consegue entender e quanto menos você entende, mais assustado você fica, né? E olha, quando a pessoa fala que sentiu aquele frio que não é do ambiente, mas que parece vir de dentro, isso é um sinal clássico de que tem alguma coisa ali que drena energia, sabe? Muitas pessoas descrevem exatamente isso. Outra coisa que me chamou muito a atenção foi o corpo travado. Isso é muito comum em manifestações desse tipo, né? Não é uma paralisia do sono necessariamente. É como se aquela presença fosse tão forte que o corpo reagisse assim congelando. Eu vou falar pra vocês o seguinte: a parte mais pesada nem é o momento que ele viu, mas depois, que é aquela sensação que ele continuou sentindo ali como se tivesse algo, sabe?
noite após noite. Então, mesmo quando não via mais nada, ele continuava sentindo. E isso é o que realmente marca, não é a aparição, é o rastro que ela deixa ali, né? Eu, particularmente, acho que esse tipo de sombra não aparece assim por acaso. Ela aparece quando o ambiente está vulnerável ou quando a pessoa está assim sensível demais, sabe? E é isso, muito obrigada pelo seu relato e vamos para o próximo. Gente, esse terceiro relato é o relato mais pesado. Eu dei uma lida nele rápida e vamos começar. Quando a energia da casa atraiu algo que eu nunca mais esqueci. Vamos lá. Olá, Kelly. Eu sou sua seguidora lá do Instagram e resolvi mandar esse relato. Bom, desde que eu me mudei para essa casa que eu tô atualmente, que foi quase no final do ano passado, parece assim que nada flui. O meu quarto vive bagunçado, minhas coisas continuam encaixotadas e por mais que eu tente arrumar, eu nunca consigo terminar. É uma sensação estranha, como se tivesse alguma coisa me segurando, me travando e me cansando mais do que devia. Eu não coloquei cortina ainda, só uma manta presa na janela. E tem outra coisa, minha vizinha. Ela grita o dia inteiro. Grita com o filho, com a mãe, com qualquer outra pessoa. É assim um ambiente tão pesado que parece que a parede absorve tudo. E eu sou sensível espiritualmente, então eu sinto, e eu sinto mesmo. Bom, eu sei que muita gente não acredita, mas a energia dessa casa estava ficando cada vez mais carregada. E eu comecei a sentir como se algo estivesse andando comigo dentro do meu próprio quarto. Até que numa noite aconteceu a pior parte. Eu não estava dormindo ainda, eu abri os olhos e foi como se eu tivesse acordado dentro de um pesadelo. Tinha um corpo completamente preto, encurvado, parado no canto do meu quarto. A coisa era tão alta que parecia passar do teto, como se estivesse dobrada para caber ali. Na hora eu congelei. E assim, eu tentei rezar, mas antes de terminar a oração, bateu um sono tão forte que meus olhos fecharam assim sozinhos. Só que eu não dormi. E o meu corpo ficou na cama. Mas eu senti nitidamente o meu espírito se soltando, como se eu tivesse saindo de mim. E essa coisa preta veio para cima de mim. Eu não sei explicar como, mas meu primeiro instinto foi lutar. Eu abri os braços, coloquei uma mão na parede e outra na outra e dei uma voadora naquela entidade. Eu senti o impacto e gritei, sai daqui, com toda a força que eu tinha. A entidade recuou, correu para a sala e eu fui atrás. Eu dei outra voadora nela e ela fugiu em direção à varanda. E aí caiu. Depois disso, ela sumiu. Bom, durante alguns dias eu não vi mais nada. Mas a energia pesada continuava. Os gritos da vizinha também continuavam. E os meus pensamentos ficaram cada vez assim mais intrusivos. E parecia que o ambiente estava drenando tudo que eu tinha de bom. E então, o meu cachorro começou a assim, agir estranho. Ele sempre dormiu no quarto comigo, sempre. Mas nessa noite, ele parou na porta e não quis entrar. Ele ficou com o rabo entre as pernas, rosnando para um ponto específico da parede. Exatamente o mesmo lugar onde eu vi aquela coisa pela primeira vez. Ele farejava o ar, recuava, voltava, tentava entrar, mas desviava daquele canto como se tivesse uma coisa assim, um fogo ali. Bom, dias depois, o meu pai comentou que viu o cachorro rosnando para a porta do meu quarto, do nada. E ele não sabia de nada do que eu tinha visto. Eu pensei muito. Pensei se alguém poderia ter feito algo contra mim, se era inveja, se era maldade, mas não, eu sei que não. Eu acho que é o conjunto de tudo. Os problemas que eu passei ano passado, a energia da casa, a vizinha gritando e o ambiente assim carregado.
Tudo isso abre brechas. E quando abre, as coisas vêm. Mas eu só não tive medo porque eu confio no que me guarda. Porque eu sei que meu Pai, que está no céu, me protege. E foi essa fé que me fez ficar firme naquele momento e mandar aquilo embora. Muito obrigada por contar o meu relato aqui no canal. E até a próxima, Kelly. Amo os seus vídeos. Nada, obrigada a você pelo seu relato. Esse relato em específico me deixou muito arrepiada e pra mim foi o mais pesado. Por quê? Não é só sobre ver uma coisa, um espírito, não. É sobre estar dentro de um ambiente que já tá doente, já tá com aquela energia ruim, sabe? E quando o lugar fica tão carregado, parece que a vida, tudo trava, sabe? A energia, o humor e até as coisas mais simples, tipo o fato de arrumar o quarto, arrumar uma mudança, né? Que é o caso que ela contou que não consegue. E o detalhe da vizinha, olha quem é sensível quem é sensível espiritualmente sente mesmo. A energia pesada da briga, grito, descontrole, ela vaza pelas paredes e é bem real, cara. Quando ela descreve essa sombra enorme, encurvada, que passa do teto, isso é muito característico de uma coisa assim formada por acúmulo de ambiente. E não é necessariamente como um espírito, como uma forma definida. É uma coisa que cresce do caos, da dor, da rotina pesada. E o fato dela ter sentido o corpo desacoplando, sabe? Isso só acontece quando a gente é realmente muito sensível. Mas que ao mesmo tempo tem uma força espiritual assim absurda. Porque, vamos combinar, gente, não é qualquer pessoa que consegue dar uma voadora em uma entidade e manda ela embora no grito, né? Isso é coragem misturada com fé. E eu acho muito bonito isso quando ela fala que só não teve medo porque confia no Pai dela que tá no céu. Isso diz muito. Fé é uma barreira fortíssima. E pra mim, o detalhe mais chocante é o cachorro, né? O cachorro, os animais, eles costumam sentir quando a energia tá pesada. E é isso. Muito obrigada pelo seu relato novamente. E acabou os relatos por aqui. E eu vou trazer mais ao longo da semana. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final. E, por favor, não deixa de mandar o seu relato, se você tiver algum relato sobrenatural, pro e-mail que tá na descrição. De curtir, se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Pois isso me ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma. Tá bom, gente? E é isso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.